O sucesso deixa rastros e analisando os rastros deixados pelo sucesso de outras pessoas, você consegue otimizar a sua jornada e obter muito mais resultado. E para que 2017 seja o ano da sua aprovação, eu trouxe para você hoje um super presente. Nós vamos fazer uma entrevista com um aprovado nomeado e ele vai dar dicas fodásticas para sua preparação e aprovação para concurso público. E ao final desse vídeo você vai querer ficar aqui no final porque você vai poder concorrer a um sorteio dessa bolsa aqui com tudo que tem aqui dentro, que ela vai ser abençoada para a sua aprovação. Para que isso aconteça, a primeira coisa é importante que você esteja inscrito aqui no canal. Logo, rola esse canal aqui embaixo, clica nesse botão inscrever-se, aproveita que você está aí, clica nesse sininho para você receber as notificações que todo dia, às 9h59 da manhã, tem um vídeo novo para você com uma sacada sobre estratégia, sobre planejamento, sobre motivação e sobre a forma como você se prepara para concurso público. Senhoras e senhores, hoje no Estratégia de Aprovação, eu trago para você ele que foi nomeado para analista técnico administrativo do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, Kleber Oliveira. Kleber, bem-vindo, cara! Olha, deixa eu contar para vocês, eu acompanho a jornada do Kleber desde 2011, quando eu o conheci no Estratégia de Aprovação. Ele teve suas primeiras aprovações e o mais fera é que desde a última aprovação dele, ele trabalhava com a gente. Então, se você mandou um e-mail para a gente em algum momento, era possível até que que ele tenha respondido. E aí ele estava aguardando essa nomeação e semana passada ele comunicou para a gente que saiu. Cara, conta pra gente a primeira coisa. Como é a sensação? Como é que é a sensação no momento que você diz, putz, eu já estava esperando e agora fui chamado? Cara, assim, é meio complicado de escrever porque é uma emoção muito grande. Na hora que eu abri o e-mail e vi lá, você foi nomeado, deu uma tremedeira nas pernas, eu falei, cara, mas tem o seguinte, vale muito a pena. Assim, toda a jornada de passar horas estudando, de abrir mão de um monte de coisa, de abrir mão de estar com as pessoas mais importantes durante os momentos, vale a pena. E é muito recompensador saber que tudo que você fez, tudo que você batalhou, você conseguiu. E hoje você já está trabalhando lá, tem quase uma semana? Quase uma semana. Onde que você está? Onde que você passou? Eu passei no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o antigo MPOG. Ministério do Orçamento. E nesse tempo você tem filho, você tem esposa, como é que foi a reação da família nesse momento? Minha esposa, ela meio que ficou em choque, ela sabia que ia acontecer, eu já vinha falando para ela, pode ser que aconteça, tal, até dia tal pode ser que aconteça, ou não, se não acontecer também não é mais, porque eu passei ali no início do cadastro de reserva, poderia ou não acontecer, é sempre um risco que corre para quem está no cadastro de reserva. Na hora que eu falei, cara, passei, nossa viagem de férias está suspensa. Ela, sério? Eu falei, sério? E vamos pra frente e depois a gente viaja. Ela, pô, tô muito feliz e tal, valeu. E porque também é uma vitória dela, né? Afinal de contas, alguns anos que eu passei estudando, ela apoiou, segurou a onda e é o momento de recompensar agora, né? Com certeza. E vocês vão perceber, pessoal, a gente fala de estudo, de técnica, de dinheiro e tal, mas quando você entrar em contato com a sua família, contar para os seus pais, contar para o pessoal que você ama, desse momento, a aprovação, ela revoluciona famílias, realmente, não é só a sua vida, são famílias. Conta pra gente, como é que você se preparava? Bom, eu achava que estudava. O que é achar que estudar? Eu passava tempo lendo, e em algum momento fazia algum exercício, e não tô legal, tem que ler mais. Então, não era legal. Até o momento em que eu fui pela primeira vez ao Estratégias. Na verdade, quando eu fui a primeira vez ao Estratégias, eu falei, cara, se isso aqui não me der uma luz, eu vou largar esse negócio e vou fazer qualquer outra coisa. E aí, aprendi lá aquele monte de coisa, algumas coisas eu botei em prática, outras não. E aí eu já estudava um pouco melhor, já começou a ter alguma evolução ali, fazendo... Você fez meu curso em 2011. 2011. Qual foi a grande... Vamos saber se você lembra, né? Mas qual foi a grande sacada que você teve nele? No primeiro, no EA7, foi voltar a fazer os mapas mentais, que eu já tinha aprendido lá em 99, mas não implementava. E aí eu estudava, e
fazer revisão não e tal. E até que eu fui, fiz mais um. Não, agora eu vou fazer revisão. Mas a revisão ainda não era aquela revisão foda. Aquela revisão que a gente faz agora. Quem fez os últimos EA sabe como é que é. Então, teu primeiro diferencial para ir mudando essa jornada foi voltar a fazer mapas mentais. Mapas mentais. O segundo veio na revisão. Veio na revisão. Qual foi a sacada que você teve sobre revisão? Que a cada vez que eu fazia revisão, aquilo eu estava com contato com aquele conteúdo. Estava com contato com aquele conteúdo. Estava com contato com aquele conteúdo. Talvez não da forma em que eu aprendi, que eu descobri como é que de fato estudava mais na frente, mas estava sempre com... tanto que qualquer coisa daqueles conteúdos que eu estudei, mesmo que eu não estude mais, quando eu bato o olho e falo, isso aqui eu sei que tem aqui em algum lugar que eu posso recuperar mais rápido. Aí depois foi implementando outras coisas, o gerenciamento de estado, quando eu tô, não dá, tô cansado, não sei o quê. Normalmente, como eu estudo na biblioteca, vou pro banheiro e pá! E aí dá um gás e dá ali pelo menos mais 1h30. E isso acaba sendo fundamental, pessoal. Eu já encontrei pessoas que foram aprovadas que não tinham um bom planejamento, pessoas que foram aprovadas que não tinham ferramentas de estudo, mas eu nunca encontrei alguém que tenha sido aprovado que não sabia como gerenciar o seu estado, como manter-se fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando a motivação está baixa. E como, lógico que a gente vai sentir altos e baixos de energia, e é normal, mas fazer com que essas sensações não sejam o domínio da nossa vida. Por isso eu estudo bastante, ensino bastante sobre como você gerenciar o estado também. Gerenciamento de estado? Isso. E aí, já puxando mais aqui para quando as coisas aconteceram, num dia com uma conversa com você, aí você falou, mas como é que você fazia? Eu, não, cara, eu estudava, anotava, e aí via o que era, e voltava ali e tal. E aí você falou, foi isso. Eu, isso o quê? Você começou a criar suas representações. Então, a partir do momento que eu comecei a criar representação... Resumo do caso real de como aquele conhecimento, você veria aquele conhecimento na prática. Isso. De modo que quando você pense habeas corpus ou atos administrativos ou aquelas matérias, vem para você uma representação quase tão clara quanto pensar um rinoceronte. Isso. Mas não é algo tão... Para mim, não foi algo tão fácil. Assim, eu levei um tempo até isso ficar intrínseco e criar ao ponto de hoje ser natural. Assim, então quer dizer que você está me falando isso, eu crio a representação e vai ficando. Então, isso daqui é uma coisa padrão no processo de aprendizagem. Você aprende uma ferramenta nova, existe um tempinho de implementação que é quando o seu corpo está aprendendo. E de repente você aprende. Você vai pegar matéria que você nunca imaginou, mas você vai estudar álgebra linear, mas no momento que você aprende a criar representação mental, você vai fazendo isso aqui com tudo. Qual foi a grande coisa da representação mental? Por que ela é útil? Ela é útil porque eu consigo, por exemplo, ao ler uma questão, em si falando de prova, ao ler uma questão, isso se parece com aquilo que eu li naquele conteúdo, que está lá naquele mapa, e assim... Então, tá certo ou tá errado. Então, você consegue, inclusive, interpretar as questões para que elas não fiquem só nas palavras. Você não julga as palavras, mas você cria uma representação da própria questão e compara com a memória que você tem daquele assunto. Antigamente exigia mais esforço e tal. Agora é quase automático, é segundos. Para bater o olho, é isso. Qual foi, então, desse processo inteiro, a grande sacada que fez com que você aprendesse o necessário para fazer a prova e hoje está lá dentro? Foi não brigar com as estratégias. Seja por preguiça, seja sei lá por quê, porque a cabeça é dura, não dá, não vai ser. Mas quando eu comecei a colocar em prática, naqueles 45 dias antes dessa prova, em que eu fiquei 10 horas dentro da biblioteca, não saía nem para almoçar e nem para lanchar, entrava às 9 e saía às 10. Foi vendo que fazendo isso estava gerando resultado. Então, a cada teste que eu fazia, tá melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. E mesmo indo com dúvida em uma disciplina que eu tinha, essa disciplina vai cair nessa prova, eu não estudei, mas eu vou estudar para fazer mesmo assim. Então eu fui e tive um acerto de 68% líquido nessa disciplina que eu nunca tinha visto. Vamos contar desse momento. Saiu o edital, 45 dias para a prova,
Como é que tu organizou a sua vida? Cara, eu cheguei pra mulher e falei, ó, 45 dias é o momento de jogar tudo, como a gente fala no poker, dar um all-in. Agora eu estou indisponível, são 45 dias. Até o dia dessa prova, eu peço que não me ocupem com outra coisa se não for com isso. A galera, não, tá bom, legal, vamos. Tanto que eu ia para a biblioteca, quando dava meio-dia e pouco, minha esposa levava o almoço. Eu almoçava ali rapidão. Ela já levava também o lanche. Então, ali, umas 7 horas também, eu já lanchava e ficava lá até 10 horas da noite. Quando eu ia embora, quando ela vinha me buscar, eu arrumava uma carona para ir. Nesse momento foi bem desafiante, porque teve um dia em que... Esse dia eu não almocei na biblioteca, esse dia eu fui para casa almoçar. E meu filho falou, não, papai, não vai para a escola, não vai, você não precisa estudar mais e tal. Um homem desse tamanho, tal. Comecei a chorar copiosamente. E eu, putz, por quê? Por quê? Né? Eu coloquei em dúvida tudo que eu estava fazendo. E aí eu, cara, é por ele. Então eu fui conseguir passar, nesse período que eu tive todo e pleno apoio. E o que eu ia falar, casou, né? Bem... O seu filho, que a maioria das pessoas usa como maior desculpa para não estudar, você transformou e ressignificou isso como o maior motivo para você estudar. O maior motivo. Que antes eu tinha um motivo, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero viajar, bababá, bababá. No momento que ele nasceu, cara, por que eu quero passar? Eu quero passar porque eu quero dar o melhor que eu puder para esse cara, para que ele seja muito mais do que eu venha a ser. E esse motivo você sentia que ele te empoderava mais do que pensar, pô, eu preciso de um emprego, eu preciso da estabilidade, eu quero não ser demitido? Muito mais, muito mais, muito mais. As pessoas falam que eu sou louco, mas Cara, só louco que passa. Ter estabilidade, isso é consequência. É consequência. O grande desafio é o que eu já consegui, que é superar as minhas limitações. Eu sou um cara limitado nesse ponto, eu tenho que superar isso para poder chegar onde eu quero. Vamos lá. Eu espero que você esteja aprendendo, eu espero que você esteja anotando algumas coisas aqui. Eu estou tendo algumas super sacadas de, cara, vou criar um módulo extra para dizer Kleber, né? Estratégia Kleber de aprovação. 10 horas por dia. Caraca, o que você fazia nesse tempo? Como é que você aguentava? Cara, foi um momento do tudo ou nada. Então, na hora que dava dor nas costas, na hora que... Cara... Engraçado que, se vocês estiverem me ouvindo, que estão me ouvindo, claro... Quem está ouvindo, só para a gente garantir, dá um joinha aí embaixo. Dá um joinha que aí a gente sabe que vocês estão ouvindo. Arrume um parceiro. Arrume um parceiro para estudar. O mais interessante é que eu tinha um parceiro que a gente estudava para essa mesma prova. E na hora que a gente enchia o saco de estudar, de estar lá sentado, escrevendo, mapeando, revisando, resolvendo algumas questões, a gente ia para fora da biblioteca para conversar. Cara, me diz aí, quais são os tipos de licitações? No TCU, quais são as medidas lá que o conselho toma? E ia nessa. Assim, a gente brincava que era 1 hora que a gente passava ali trocando ideia, que valia por 3. Às vezes, o que eu não lembrava, ele me perguntava e eu tinha que forçar, ele me explicava, eu reexplicava para ele e ficava. Se você tiver um parceiro para fazer isso, bacana. Um parceiro para se ajudar a se comprometer com os horários, se ajudar a te manter de olho, para garantir que você não esteja perdendo tempo, e de repente para fazer essa troca de ideias, que é como se vocês fizessem 50 questões num bate-papo. Exato. As pesquisas que eu tenho feito, eu estou fazendo um mestrado em psicologia e estou começando algumas pesquisas e uma delas tem a tendência é que esse tipo de coisa dá bem mais resultado do que ficar fazendo questões e questões aleatórias. Tipo, 1 hora desse tipo de conversa gera para a memória mais do que 3 a 4 horas de questões. Mas são indícios ainda, não coloque ainda, deixa eu fazer meu paper que a coisa funciona. Então, legal, você ia para lá, você estudava, o que você fazia? Como é que você organizava o seu horário, suas coisas, as matérias? Isso era bem louco. Era bem louco porque não era tão organizado assim. Eu sabia que... Todo mundo diz que é a coisa mais importante. Se eu tiver um cronograma, eu tô lá dentro. Foda-se o cronograma. Foda-se o cronograma. O importante é o comprometimento. Eu sabia que eu tinha que estudar português,
administrativo, constitucional, e, para minha sorte, eram 8 matérias e eu tinha 7 dias. Então, as 2 menores eu coloquei no mesmo dia, e as outras eu sentava, revisava tudo, fazia questões. Cara, isso aqui não está legal, volto lá. E isso, nesse processo eu ia... Como... Cara, isso também é muito foda. Como eu sabia que eu já tinha estudado quase todo o edital, tirando a administração, que eu ia estudar, que era a parte específica, eu ia estudar pela primeira vez, eu falei, cara, tá fácil de revisar, fazer algumas questões para estar sempre mensurando e estudar a administração. Então, você basicamente, por dia, você estudava só uma matéria. É. Tá? É normal. Eu já vi cronogramas de todo tipo. Eu não consigo estudar uma matéria só dentro de um dia. Com 4 horas eu canso, eu mudo para o outro. Alguns loucos estudam 10 matérias se eles tiverem 10 horas. Não precisa chegar tanto assim não, mas faz um bloco assim de 2 a 4 horas de cada uma. Se estiver rendendo, você pode fazer um pouquinho mais. Mas aí você sentava para estudar. Você só estudava, era só matéria nova? O que você fazia então? Hoje é dia de estudar direito constitucional, por exemplo. Conta para mim. Eu pegava minha pastinha de direito constitucional, meu notebook, tipo, eu já ia imaginando, cara, hoje vai ser foda, eu vou estudar, eu vou render. Eu já criava o que ia acontecer no dia na mente. Eu descobri que eu era tido como louco na biblioteca. E o cara que me falou, cara, eles te achavam louco. Eu falei, sou louco, mas estou aprovado. Louco nomeado. E nesse processo de revisão era que eu ia criando as representações. Quando eu, por exemplo, fazia uma questão e, cara, não sei por que eu errei e tal, vou voltar lá. E que eu, cara, não entendi isso direito. Ia, processava de novo. Às vezes precisava ir no material para reler e ver o que era aquilo. E você revisava com qual frequência? Só na semana da prova? Não, né? Normalmente eu reviso tudo que eu estudo a cada semana. Então, tudo que você já estudou, toda semana você revisa? Tento sempre estudar a cada semana. Às vezes tem semana que, por exemplo, hoje é dia de revisar constitucional, mas forever, eu não sei o que aconteceu, não reviso. Mas já tem um nível que se eu estudar daqui 15 dias também está tranquilo. Foram 45 dias, então deu para revisar pelo menos uma vez por semana cada disciplina. Então, 45 dias, cada disciplina você revisou cerca de 10 vezes. Isso. Isso. Porque eu já tinha tudo mapeado, já tinha tudo pronto, já tinha muita coisa elaborada na mente, então foi fácil. Me dá uma última dica, cara. Você falou que você usava os mapas mentais. Qual era a fonte que você lia? Você disse que levava o seu notebook. Da onde você aprendia o que você precisava aprender? E como que você fazia mapas mentais? Minha principal fonte era o PDF dos cursos. Mas quando aquilo não estava muito claro, eu ia na minha biblioteca, ou então como conhecia todo mundo lá na biblioteca, cara, me empresta teu livro aí de constitucional, me empresta teu livro de administrativo, me empresta aí teu livro de administração. Sua fonte principal eram coisas escritas? Eram coisas escritas. Para mim, nem filme ultimamente eu tô conseguindo ver normal, porque eu aprendi lá o negócio de acelerar o vídeo. Então, por que já acabou o filme? Que não eram 2 horas de filme? Mas eu acelerei um pouco. E aí, porque eu consigo ficar mais concentrado vendo aula, eu viro meio menino da borboleta. A borboleta! Isso é normal. Eu tenho escutado muito disso. Muita gente compra e todo mundo diz, cara, como é que eu faço para me concentrar? Eu digo, talvez não seja uma ferramenta que gere muita concentração, pelo menos para a nossa geração no momento. Certo? Cara, qual foi a gente conversou sobre várias coisas, sobre como você fez, como foi o processo. Qual foi a uma sacada que, se você pudesse ter tido lá no início da sua jornada, teria acelerado muito mais teu resultado e vai fazer uma boa diferença para eles que estão assistindo? Como um cara que trabalhou no suporte aqui do EA, e por experiência, é implementação. Implementação. Aprendeu, implementa. Aprendeu, implementa. Aprendeu, implementa. Isso vai atrasar um pouco no começo. É igual fazer os mapas mentais. Vai ali te atrasar um pouco no começo, mas de repente você tem
vai embora. Então, eu até sentia que você teve 45 dias, eu tive 27 dias. Os meus 10 primeiros dias eu tirei para aprender a aprender. Eu aprendi mapa mental num áudio de 10 minutos nesses 15 dias aqui, né, nesses dias anteriores à minha prova. E a partir daí eu comecei a implementar. Então, de fato, os 2 primeiros dias para mim foram um pouquinho mais devagar. Cara, como é que eu vou desenhar isso aqui? Aí eu comecei a fazer as coisas de cabeça para baixo. Porra, tem que mudar de cor, que história assim. Mas é muito rápido que a gente vai pegando, porque a gente vai sentindo um resultado. A dica principal é implementação. Teve uma ideia boa, implementa. Teve uma sacada boa, implementa. Tu assistiu um vídeo aqui, não pensa, foi tão gostoso e tal, vou ver o próximo vídeo, implementa. Implementa. Uma lição para eles. Quando você decidir jogar o jogo, de verdade, não é brincar de jogar não, é jogar o jogo. Para ser campeão, vai sem medo. Assume que é tudo da sua vida naquele momento e faz. Nessa hora, não dá para titubear. É você faz ou faz. É aquele momento em que você está na corda bamba e se você pestanejar, você vai cair. A única coisa a fazer é seguir em frente. Sua jornada como concurseiro acabou? Claro que não. Qual é quando que eu vou te chamar de novo para vir aqui para contar a sua história? Vai ser no quê? Na aprovação para auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas. Está reservado, pode aguardar, vai estar marcado aqui no canal a data para você contar tudo que você aprendeu desde então. Cara, valeu por ter vindo aqui. Excelente. Bora fazer um sorteio para esse pessoal? Bora! Mas é o seguinte, esse sorteio vai estar indo para você com o mel da nomeação, né? Nem do aprovado, é da nomeação. Passa a mão aí, é o mel da aprovada. O que você vai ter? Isso aqui vai ser você vai ter a mochila de estratégia de aprovação, vai ter um caderno aqui, vai ter a sua garrafinha de água, essa aqui é quase como se fosse água benta da aprendizagem o tempo todo que você tiver. Tem mais uma caneta, tem alguns presentes aqui para você. O que você vai fazer para concorrer a isso aqui? Você tem que estar inscrito no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você aprendeu. Deixa um comentário aqui sobre o que você aprendeu, que até a semana que vem, antes da gente abrir o próximo vídeo na próxima quarta-feira, a gente vai fazer o sorteio e anunciar quem foi o vencedor do sorteio. Combinado? Combinado. Então, olha, rola lá para baixo, deixa sua inscrição, deixa sua curtida aqui nesse vídeo. Você daria uma curtida para o que você falou aqui? Cara, foi show demais. Então deixa o seu joinha ali embaixo, comenta aqui e lembre-se sempre que todo dia, às 9h59 da manhã, tem um vídeo novo para você aqui no canal. Toda quarta-feira tem uma entrevista com um aprovado que pegou, implementou, fez e aconteceu, para contar como que ele vivenciou esse processo e que vai poder ajudar você também. E até nos encontrarmos novamente. Sabe o que a gente fala? Arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até lá!